Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Para Freire, a educação bancária. Para Moreno, o passo de ganso. O que pode surpreender no caso de Moreno é que, já nos anos 1940, na área da educação, ele antecipou a apresentação de ideias que Freire só viria a formular a partir dos anos 1960. O conjunto mais completo de suas observações aparece no livro Psicodrama e Sociodrama na Educação Norte-Americana, organizado por Robert Bartlett Haas, professor da Universidade da Califórnia, em 1949. Na seção 1, dedicada à educação como processo, Moreno começa seu capítulo Teoria da Espontaneidade do Aprendizado com uma referência ao físico que ele conheceu quando estudante em Viena em 1911 e que o impressionou por sua habilidade de imaginar todo o cosmos. Einstein postulou que o conhecimento do universo físico é relativo ao observador. Ao tornar o observador parte do experimento, ele criou uma revolução na física. A revisão do método experimental inaugurado pela sociometria para as ciências sociais deu um passo adiante. Ela postula que o conhecimento do universo social é relativo aos seus autores constituintes e às relações entre eles. Não foi apenas a reintrodução do observador, mas a mudança de status, o do investigador social em parceiro e membro do grupo e, sobretudo, a mudança de status de todos os observadores para o de pesquisadores sociais. Essa dupla inversão de papéis levará gradualmente a uma reestruturação dos métodos de experimentação social. Para o campo da educação, essa revisão teve duas consequências. Uma, era preciso inventar operações nas quais se considerasse tal revisão para que ocorresse uma aprendizagem real e dinâmica, por exemplo, com o psicodrama e o sociodrama. Em segundo lugar, o professor torna-se um parceiro e membro do grupo, em vez de uma autoridade, um estranho desconectado. Agora ele é professor e aluno, fora e dentro do grupo. Sua influência educacional torna-se controlável, semelhante ao pesquisador social controlado em sociometria experimental e ao psicoterapeuta e conselheiro controlado em situações psicodramáticas. Não há como não perceber a coincidência entre a posição de Moreno em relação à mudança do papel de professor, que se transforma em parceiro e membro do grupo, e que agora é professor e aluno, e a de Freire quando, ao criticar a educação como prática da dominação e propor uma educação libertadora, problematizadora por meio do diálogo, afirma que é através desta que se opera a superação de que resulta um termo novo, não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador educando com o educando educador. Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem, em que, para ser-se funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. De fato, a crítica feita por Freire às relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela, é a de que são fundamentalmente narradoras, dissertadoras, explicando que a narração de que o educador é o sujeito conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. E, para ilustrá-la, ele utiliza a metáfora da transformação dos educandos em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador, comentando que, por um lado, quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será, e que, por outro, quanto mais se deixem docilmente encher, tanto melhores educandos serão. Com isso, critica Freire.
Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta, na melhor das hipóteses, equivocada concepção bancária da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da praxis, os homens não podem ser. Educador e educando se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. A metáfora utilizada por Moreno para sua crítica a um determinado tipo de educação é um pouco diferente da de Freire, mas o enfoque é semelhante. No mesmo texto recém-mencionado, o psiquiatra comenta: uma ilustração de que o estabelecimento de metas a teoria faz para o aluno é o aprendizado passo de ganso, modelo emprestado de algumas escolas militares alemãs. O aluno ensaia, é meticulosamente instruído sobre como se comportar em situações especiais, pois se presume que vai ser tanto mais preciso quanto mais ensaie. No manejo de uma situação específica, ele aprende como um ator memorizando seu papel. O resultado pode ser uma grande precisão na resolução da tarefa, mas um mínimo de espontaneidade para qualquer outra coisa que possa acontecer inesperadamente. Se ocorrer uma nova situação para a qual o aluno soldado não tem experiência na espontaneidade para começar a trabalhar, ele ficará cego e bloqueado pelos próprios clichês que aprendeu a dominar. Ele poderia ter sido preparado para todas as situações possíveis ao invés de algumas situações específicas, mas isso significaria mudar a filosofia e a técnica de aprendizagem. Diga-se de passagem, a alternativa ao passo de ganso proposto por Moreno significava a aprendizagem da espontaneidade, que teria como objetivo, no caso do exército alemão, por exemplo, capacitar o organismo do soldado a atuar adequada e rapidamente no calor do momento. Nesse sentido, observa, preservar e aumentar sua plasticidade se torna mais importante do que treinar sua precisão dentro de um âmbito estreito.